Graça e paz, eu sou a pastora Dircileia. Mais uma vez, nesse estudo bíblico sobre a novela Gênesis, estamos aqui, né? Igreja Metodista em Vila Paulistana. Muito bem. Falando sobre a novela, então, tem muita gente gostando de José, tem muita gente gostando da Azenate. O faraó está muito triste por conta da morte da sua irmã e, da mesma forma, por conta da separação da sua segunda esposa, que é a mulher que ele realmente amava. Tudo isso está acontecendo na novela, tá? Judá está casado, ele volta ao acampamento do seu pai, parece que ele está super feliz, mas, na verdade, ele se corrói de culpa, né? Tem sonhos horríveis com José, o seu irmão, e ele ainda tem uma história para ser contada que a gente ainda não viu na novela, e a gente vai esperar para saber aí como a história vai ser contada na novela. Neferíades, a esposa de Potifar, está cada dia mais atraída por José. Tudo isso está acontecendo na novela, a gente está assistindo, eles estão dando uma segurada aí na audiência, porque a novela vai até novembro, né? E nós estamos entrando em outubro, ainda tem um mês aí pela frente aí, até o final da novela. Bom, mas nós estamos falando de um período de Gênesis 39, a partir dos versos 3, né? 1, 2, 3, a gente vai ver que tudo que José fazia prosperava nas suas mãos. José achou graça aos olhos de Potifar e por isso cada dia mais ele confiava, né, em José. O Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José, por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que ele tinha na casa e no campo, né? Assim diz a palavra de Deus. Deus abençoava José, Deus protegia José. Potifar, então, ele via a prosperidade que estava acontecendo na vida dele, na casa dele, e ao mesmo tempo, ele sabia que aquilo era tudo por causa da presença de José, e reconhece que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus de José, estava com ele. Talvez até o seu espírito se acalmava mais, ficava tranquilo com a presença de José, né? José, então, era fiel administrador, mostrando que aquele que é fiel no pouco, o Senhor terá como muito também, né? Será posto como muito. Deus ordenou bênção aos descendentes de Abraão. E José, então, leva essa bênção à casa de Potifar. Tudo, então, está a cargo do filho de Jacó. E a mulher do senhor egípcio, a mulher de Potifar, ela se encanta e começa a cobiçar José. José é um jovem formoso, de aparência e formoso à vista, como diz a palavra. Talvez entediada, talvez ociosa, curiosa, talvez por ter um marido ausente e desatento, ela então se encanta por José. José se mantinha fiel a Deus, se mantinha fiel a Potifar também, porque ele sabia o seu lugar, ele sabia o que ele tinha que fazer e o que ele estava fazendo. Ele era bom, ele era íntegro e ele desejava se manter assim. Deus o ajudava bastante e o ajudava principalmente a resistir às tentações. Por causa das atividades de José, ele entrava em todos os cômodos da casa e isso facilita, né, a esposa do Senhor sempre estar por perto e trazer muita pressão ao rapaz, provocando mesmo, provocações ao moço. Todos os dias, então, ela provoca. Todos os dias ela instiga. Todo dia ele foge à tentação. E aí a gente quer lembrar de uma coisa importante. Deus estava com José. Deus ajudou José a permanecer fiel ao que ele cria. Eu sei o Deus do meu pai. Eu creio no Deus do meu pai, do meu avô. E o segredo da sua prosperidade é justamente essa. Ele pertence a Deus. Ele escolhe seguir segundo os caminhos de Deus. E ele não se rende às tentações. José fez uma escolha. Ele não sentia mais raiva dos irmãos. Ele trabalhava como se fosse para Deus. Ele chorou sim, ficou triste sim no começo, mas ele tomou uma decisão. Ele parou de chorar, parou de lamentar, parou de culpar os seus irmãos.
de amaldiçoar a sua vida, talvez, de desistir dos seus sonhos. Ele falou: eu vou continuar. Ele não escolheu se vingar, ele não escolheu usar de violência. Ele simplesmente aproveitou a oportunidade e acreditou: Deus está comigo. Ele não se tornou deprimido, ele levantou a cabeça e era aquilo que Deus queria para a vida dele. Naquele momento, ele acreditou e disse: Deus então estará comigo. Ele viveu crendo que Deus o ajudaria em todos os momentos da sua vida e por cada momento da sua vida. E no meio então da grande tribulação é uma lição para nós. Ele decidiu permanecer fiel ao seu Deus. Para mim e para você entender isso é muito importante. Eu não tenho muita coisa mais a falar, porque a novela ainda está correndo. Mas olha, eu e você também passamos por dificuldade, passamos por tentações, por situações difíceis. A gente vai ficar reclamando? Vai ficar chorando? Vai ficar procurando a vingança? E ele não fez isso. Ele permaneceu. E é interessante que neste momento, toda a prosperidade que vinha sobre a vida de José vinha de Deus, porque ele decidiu, ele escolheu permanecer acreditando que Deus estaria com ele, que a sorte dele poderia ser mudada de alguma forma. O Senhor é o meu Deus. Deus estava no controle de todas as coisas e cuidaria de tudo na sua vida. E por isso, Deus abençoou e ele acreditou que Deus abençoaria as obras das suas mãos. E abençoou. Este foi o segredo de José. Ele não foi submisso aos homens, a Potifar, ao Egito. Ele foi submisso a Deus. Resolveu que sua mente estaria cativa à vontade de Deus, ao querer de Deus, ao que Deus queria na vida dele. Por isso, Deus o honrou e Deus o fez prosperar. Segredinho para nós hoje, o que a gente aprende hoje? Quer viver uma vida na presença de Deus? Quer viver bem? Quer viver feliz? Quer sentir a prosperidade? Ser abençoado? No meio da tribulação, não reclama. Não fica achando culpado. Não fica se lamentando. Não fica se amaldiçoando. Levanta os teus olhos. Olha para Deus e fala: Senhor, se eu estou passando por essa situação, tem um porquê. Tem um motivo. Eu quero passar por essa situação sendo abençoado por Ti, sendo cuidado por Ti, sendo protegido por Ti. E certamente eu serei mais do que vencedor, porque eu sei o Deus que eu tenho crido. José fez isso. E aí a gente tem a opção: reclamar ou levantar a cabeça e fazer o melhor, aproveitar a oportunidade e agir da melhor maneira, como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus, amando e falando: o Senhor é Senhor da minha vida. E qualquer que seja a situação pela qual eu estou passando, Deus é comigo. Aceita? Faça a sua escolha. Deus abençoe nossas vidas, nossa casa, nossos problemas e nossas angústias, para que de verdade a gente também faça como José. Na nossa casa, na nossa vida, qualquer que seja a situação, Deus está conosco. E eu quero parar de chorar, de lamentar, para continuar seguindo nos teus passos, no teu caminho, para a honra e glória do teu nome. Fazer, Senhor, aquilo que eu posso, aproveitar as oportunidades e te perceber sempre na minha vida, agindo em meu favor. Continua nos abençoando e continua conosco. Te louvo em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos abençoe, nos guarde, nos faça entender. Fortaleça a nossa fé, aumente a nossa esperança, nos encha da sua graça e da sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Amém? Faça a sua escolha. Até quinta-feira que vem. Tchau.